É até compreensível que muita gente se incomode com o fato de Não Fale Mal ter recebido uma refilmagem norte-americana apenas 2 anos depois de seu lançamento. O terror dinamarquês acabou cultuando fãs e Hollywood não perdeu tempo para fazer aquilo que Jean Bong-ho criticou durante a cerimônia do Oscar quando recebeu o prêmio de melhor filme e que representa a dificuldade norte-americana em superar a barreira das legendas, que não é apenas um aspecto cultural, mas é também um aspecto que envolve uma aceitação hollywoodiana de que o cinema internacional também é capaz de fazer tão bons filmes quanto o país do cinema também faz. Seria talvez até um sentimento arrogante. Eu até acho que isso dá pano para manga, mas a grande verdade é que ninguém vai se importar que é ou não é uma refilmagem, que é ou não é uma refilmagem de um filme recentemente lançado, se a refilmagem for um bom filme. Eu, particularmente, não me importo em ver a mesma história ou eventos e acontecimentos similares quando eu estou diante de um bom filme. Refilmagens existem desde que cinema é cinema. Sejam refilmagens que passam de uma década para outra e utilizam novos avanços tecnológicos, sejam adaptações idiomáticas e culturais, sejam traduções de uma mídia para uma outra mídia e vice-versa. Eu tô pouco me lixando para isso. O que importa para mim, e eu repito, é se o filme é bom ou não. E Não Fale Mal, que é dirigido pelo James Watkins, é um bom filme que já aposta na qualidade do diretor de criar desconforto. É dele a direção de Eden Lake, que é um filme de terror que foi lançado na década passada e que é bastante perturbador e angustiante. Nessa refilmagem, não muda muito a história. Basicamente, um casal norte-americano que está morando em Londres conhece um casal inglês durante uma viagem à Itália e eles acabam aceitando o convite que esse casal faz para passar um final de semana em sua propriedade. Só que à medida que o tempo passa, esse casal inglês vai se mostrando cada vez mais obtuso, excêntrico, violento e com costumes com que aqueles habitantes londrinos não concordam. O filme discute, através do horror, a questão do desconforto do imigrante estar em um local que não a sua casa. É isso que passa os personagens interpretados por Scott McNairy e Mackenzie Davis, que são um casal que tem problemas conjugais, que o filme vai fazer questão de nos explicar quais são, e que acabam buscando em um outro local uma tentativa de recomeço, seja na Itália, seja depois no interior, juntamente com esse casal excêntrico. E a questão do imigrante é retratada de muitas maneiras, não apenas a dificuldade de conquistar um emprego na Inglaterra, mas também com a dificuldade de aceitar os costumes do personagem interpretado por James McAvoy e sua esposa. E por cerca de 1 hora, 1 hora e 15, o filme é praticamente um caldeirão que deixa o espectador sendo cozido em banho-maria, a temperatura baixa, enquanto aquele caldo vai se envolvendo dentro de nós e vai se transformando em um desconforto à medida que nós percebemos coisas que nós não deveríamos perceber, particularmente em razão do filho do casal, ou de quem nós acreditamos ser o filho do casal. Um garoto que tem uma deficiência de fala e, por causa disso, não pode expressar o que está pensando nem o que está sentindo. E que, portanto, mantém o espectador em dúvida, mantém o espectador ansioso para tentar compreender o que está acontecendo e cujas respostas vão vir no tempo certo. O filme é um esforço de construção de tensão, seja essa construção feita através de mecanismos já conhecidos do cinema de horror, como um personagem que esquece determinado objeto e precisa retornar para buscá-lo, ou personagens que deveriam ter fugido enquanto pudessem, mas não fazem. Como também o filme trabalha uma perspectiva de horror pautada na própria frustração. A frustração do homem que é incapaz de prover para sua família, tanto em nível financeiro quanto em nível afetivo e sexual, e a sexualidade é um elemento importante dentro do filme, quanto também uma frustração decorrente de enxergar a posição ativa e decidida da mulher dentro do relacionamento, que é uma posição que não é criticada pela direção, mas enfatizada e sublinhada como uma posição importante que também deve marcar território, tanto quanto os homens dentro da narrativa, ou sobretudo o homem interpretado por James McAvoy, tenta fazê-lo em sua família. Faz com que o espectador envolva-se no drama e na ansiedade que o circunda,
até vir o momento que ele está esperando, que é o momento climático, no qual as cartas vão ser postas na mesa e nós vamos compreender as verdadeiras intenções daquele casal. Na realidade, é aquele típico filme em que o crítico às vezes tem até pouco a falar, porque muito do que eu vou falar é quase uma repetição, porque o filme é essa crescente de tensão e de ansiedade, de angústia, até chegar a um ponto de ebulição. E aí entra em cena a atuação do James McAvoy, que traz consigo o aprendizado de interpretar um psicopata fragmentado de uma maneira que até me fez lembrar do Gerard Butler ou do Russell Crowe, tanto pelo porte físico avantajado, e ele está relativamente grande, né, em força física, quanto também pela maneira com que ele se porta em cena. Uma maneira que nunca nos permite ficar confortáveis. Diferentemente do seu professor Xavier, que era acolhedor, que era apaziguador, o que nós vemos aqui é um personagem que, onde quer que ele esteja, ele faz com que a nossa sobrancelha arqueie, ele faz com que o nosso coração bata um pouco mais rápido. E esse ato de cozinhar, que para ele acaba sendo uma caça, o prazer da caça, acaba se transformando em uma releitura desses princípios primitivos que alguns homens acreditam que ainda nos regem. Não fale mal, tem uma construção eficiente, ainda que quase pareça passar do ponto, um pouquinho além do ponto que ele deveria estar. Tem atuações fortes, não apenas do James McAvoy, que é esse dínamo humano, mas também do Scott McNairy, que mostra a fragilidade e vulnerabilidade do seu personagem, ou da Mackenzie Davis, que é uma atriz que me agrada muito por causa tanto da maneira fria que ela se coloca dentro da ação, quanto também pelo porte físico que ela traz à sua personagem. É um filme eficaz em criar tensão, em deixar o espectador na beira da poltrona e que faz uma coisa que eu gosto muito em filmes parecidos com este, que é fazer com que nós torçamos pelos personagens e nós até vibremos quando eles obtêm alguma conquista, por mais violenta e grotesca seja essa conquista. Não Fale Mal estreia nos cinemas brasileiros na quinta-feira. Para o filme eu dou 3,5 estrelas em 5. E se você chegou nesse vídeo convidado por um casal misterioso, siga o Cinema com Crítica para mais críticas dos lançamentos no cinema e no streaming.